Olá, pessoal. Oi, Cris, tudo Oi, bem? tudo bem e você? Olha, Tudo tudo bem. certo? Vê se tá me cortando aqui. Vou dar uma ajeitada. Acho que eu não vou nem precisar de almofada. Geralmente coloco a almofadinha aqui para ficar mais alta, que agora deu. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Então, eu vou fazer já uma breve introdução. Quem for chegando e quiser já ir mandando perguntas, o nosso tema de hoje é sobre aromaterapia e óleos essenciais, né? Eu vou fazer uma breve introdução explicando para quem está chegando aqui de primeira vez que essa live é uma live que tem acontecido todo domingo às 18 horas, desde maio, acho que finalzinho de maio desse ano, no meio aí da quarentena. A ideia era justamente fazer uma série de lives com mulheres para a gente exercitar a sororidade, né? O que é a sororidade? É um espaço, é um momento que a gente faz com que mulheres tenham voz, né? E falem de seus trabalhos, né? Ou de temas de preferência, né? Assuntos aleatórios, por isso que eu deixo sempre muito livre para quem eu convido escolher um tema, né? Então essa é a ideia dessas lives de domingo, né? É claro que a gente já tá, essa já é a 19ª. Provavelmente eu estou pensando em encerrar na semana que vem, né? Não continuando mais, então estou com outros projetos aí, mas eu convidei agora para essa de hoje a Cristiane para falar sobre óleos essenciais e aromaterapia, né? Que é um tema que ela escolheu. E eu vou pedir para a Cristiane então se apresentar, falar quem é a Cristiane, né? Para além de profissional, enfim, o que você quiser falar de você e por que escolheu esse tema. Bom, para quem não me conhece, né, para os seguidores da Michele, é, eu sou eu sou proprietária de uma empresa aqui, uma hamburgueria e choperia aqui em Foz do Iguaçu. Me mudei para cá há uns 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Né? Sou formada em contabilidade, sou formada em direito, mas eu não exerço a minha profissão, né, exatamente no momento. Eu escolhi esse tema porque esse tema ele tem me apaixonado nesses últimos, no meio dessa pandemia, né, veio essa questão dos óleos essenciais para mim. Eu cheguei a conhecer esses óleos através de uma amiga e foi um tema que eu comecei a me apaixonar. Estou estudando, né, inclusive para me formar como aromaterapeuta. E é um tema que me interessou bastante, né? Tem muitas coisas que eu ainda não sei, que eu desconheço, que tenho descoberto várias coisas. E é por isso que eu escolhi esse tema, né? Tá, joia. Bom, já que você falou que é uma temática, né, é um assunto que você está começando, né, tá trabalhando com isso agora também, né, em paralelo com outros trabalhos, enfim, o empreendimento que você tem. Vou te perguntar então, o que te motivou a trabalhar com óleos essenciais e aromaterapia? O que está por trás disso? Qual foi a inspiração, a motivação para você entrar nessa linha da aromaterapia? Eu entrei nessa linha da aromaterapia, na verdade, porque primeiro que entrando né, nessa empresa, a gente acaba adquirindo um kit inicial. Porque eles querem que você conheça o que é usar óleos essenciais, né? Então, eles te ensinam todas as formas, eles chamam de protocolos, né? Todos os protocolos que você tem para você usar os óleos, de que forma você usa, dosagem. E eu me apaixonei porque, assim, foi uma coisa que eu comecei a usar em casa, né? Eu comecei a usar para mim. E para mim, eu vi que fez muitos efeitos na parte emocional, né? Os meus filhos também, eles usam, então para eles também tem sido uma experiência bem bacana, né? Então, assim, muitas coisas que eu às vezes, você tá precisando tá com uma dor de cabeça, você vai recorrer a um remédio, às vezes eu tento, né? Eu primeiro recorro aos óleos, depois eu tento, não passou, não tem jeito, aí a gente
né, pega um remédio mais alopático, enfim. Mas foi uma forma, e eu achei bem interessante, porque é uma forma mais natural de você cuidar de você, né? Do que você toda hora tá recorrendo a um remédio, alguma coisa assim. E é por isso que isso veio, eu falei assim, nossa, mas é muito interessante, né? Porque é um tema que muita gente desconhece, é um tema que as pessoas não têm ideia de como usar ou para que usar, porque as pessoas geralmente acham que isso tudo é mais. É um cheiro, é um aroma, é uma coisa que fica no ar e isso acaba por aí, né? Só para você ter um bem-estar de uma sala, por exemplo. Não se resume só isso, né? Ele tem um monte de outras coisas por trás disso, a parte emocional, a parte física. Então é uma coisa assim que me apaixonei bastante, que eu tenho estudado, né, para isso. Muito bom. Eu tive contato com isso, com os óleos essenciais, né? A partir de uma amiga também, né? Uma amiga próxima. E eu não tenho tanto conhecimento a respeito, mas eu utilizo em alguns momentos assim específicos, inclusive na minha sala lá, né, da Aham. clínica psicológica, eu uso aquele aromatizador. A gente tem alguns conhecimentos ou outro que a gente de leigo, no meu caso, né, que são óleos que de repente fazem bem para processo de ansiedade, para acalmar um pouco mais, um processo mais Uhum. depressivo, né? Então a gente utiliza algumas coisas assim, né? Mas nada para tratamento, no meu caso, né? Mas tem algum um ou outro conhecimento de leigo a respeito disso. O que você Legal. teria de recomendação assim para as pessoas que se interessam por isso, né? Que tipo de conhecimento ou cuidado as pessoas devem ter, porque você pode usar os óleos essenciais também como tratamento, né? Você Sim. passar em você para tratamentos muito específicos para cada caso, inclusive emocional, que é o que você trouxe aí. Uhum. Então, que recomendações você dá para as pessoas de maneira geral que se interessam por esse tema ou cuidados, né? Que Uhum. é importante ter em relação aos É, óleos essenciais. com relação aos óleos essenciais, na verdade, o importante, se você quer usá-los, né, de uma forma mais do que aromática, né, porque existem alguns óleos essenciais no mercado hoje, um deles específico que eu uso bastante, eu não sei se posso falar a marca. Pode falar. Então, a marca que eu utilizo hoje é a marca da Duterra, né? Então, é uma marca muito bem conceituada. Ela tem certificado de pureza e qualidade. Então, são óleos que são extremamente puros, né? Para quem não conhece o que é um óleo essencial, o óleo essencial, ele nada mais é que é uma partezinha da planta que é extraída de uma forma, com destilação, né? Ou a vapor, ou uma destilação a frio, mas ele é retirado puro da planta. Então, o importante quando você seleciona uma marca de óleo para você usar, se você não quer usar ela só aromática, você tem que pegar uma marca que tenha esses certificados de pureza, né? E os certificados que te garantem que você vai aplicar ele na pele e ele não vai te dar uma alergia, uma coceira, né? Um monte de outras coisas assim. Ou até mesmo para você ingerir, né? Que os da Terra, alguns deles são possíveis sem problema nenhum. Então, os óleos essenciais, ele nada mais é que uma parte natural da planta. Então, você não está usando nada manipulado, nada, não tem nenhuma outra substância envolvida. É simplesmente uma parte da planta, né? Por exemplo, de limão é aquele sumozinho do limão que você espreme assim e sai aquele vaporzinho, né? Do limão. Então, é aquele sumo que eles extraem do óleo do limão. Então, um frasquinho, às vezes de 5 ml, tem 1 milhão de limões ali, né? Porque eles vão tirando só aquele sumozinho da casca, que é o que tem mais poder, né? O que fica na proteção da fruta, por exemplo. Então, achei bem interessante. Então, o que a pessoa tem que escolher são óleos assim que realmente tenham certificado de pureza, né? Para a pessoa poder usar sem medo de dar uma alergia, dar uma coceira, né? Enfim, uma Tá? intoxicação. E como que a pessoa consegue saber disso? Como que ela consegue ter acesso a esse tipo de informação, desse certificado de pureza aí que você falou, enfim? Onde que No ela consegue site, esse tipo de informação? por exemplo, essa da marca específica tem um site lá da Duterra, né? Eles têm aprovação pela Anvisa para você usá-los de forma
interna, né? Interna e tópica na pele, então eles têm o certificado da Anvisa. E lá no site eles mostram todos os certificados, os testes que eles fazem que contém materiais pesados, que não contém materiais pesados, que não contém substâncias tóxicas ou agrotóxicos envolvidos, né? Então tem todos, eles têm lá no próprio site você consegue verificar isso da empresa, né? E assim, é importante também a gente ter cuidado com o consumo, né? Sim. Eu não sei dizer, talvez você possa me dizer melhor, mas nem todos os óleos são comestíveis, né? Não, nem Porque, todos. por exemplo, a gente tem algumas casas aqui naturais, né, que eu vejo que eles vendem óleo, por exemplo, aquele óleo de menta que é comestível, que são óleos diferentes, né? Uhum. Então, tem algum cuidado que é importante ter com isso? O que você sugere? Sempre a pessoa, quando ela vai consumir um óleo, né, ela tem que verificar, por exemplo, esses da Doterra, eles têm, na descrição deles interna aqui, eles têm falando se você pode ingerir, se você pode passar, né, se você, a forma como usar, né. É interessante dessa marca, por exemplo, essa marca em específico que eu tenho usado, que eles têm vários grupos de WhatsApp, de Telegram, né? Que a gente troca informações, né? Eles ensinam, os médicos participam desses grupos, tem vários médicos que participam desses grupos de WhatsApp, Telegram, e que eles dão as orientações para as pessoas, né? Ah, você usa dessa forma, você usa de outro, né? Todas as formas com que você utiliza o óleo, eles colocam nesses grupos, né? Então é bem interessante porque você não simplesmente compra um frasco numa farmácia ou num lugar e você fica, né? Ah, e como é que eu passo? Como é que eu uso? São 5, são 10, são 200 gotas, né? Eu tenho que diluir, não tenho que diluir. Então, todas essas dúvidas, essa marca, ela tem esse suporte, o que eu achei bem interessante, né? Porque aí, quando eu entrei, eles já me incluíram nesses grupos e aí eles começam a colocar todas as recomendações, né? Olha, para esse tipo de problema, para o intestino preso, você pode tomar esse óleo, faz assim, né? É bem interessante, sabe? Essa assistência que eles dão e essa forma como eles integram o óleo essencial na vida da pessoa, né? Não é simplesmente vender o frasco para você e te deixar sem assistência, por exemplo, né? O que é bem É, interessante. é interessante isso que você está falando, eu tô me lembrando, né? Você falou que tem um grupo aí, que tem médicos, que tem pessoas que realmente estudam tudo isso, enfim. É, eu vejo também nas farmácias, aí é uma pergunta, né? Nas farmácias tem alguns óleos e eles colocam ali demanda específica, né? Para medo, para síndrome de não sei o quê. O que você Uhum. acha desses óleos aí? Você acha que eles funcionam ou são mais manipulados? O que você diz sobre esses óleos aí que Olha, a gente encontra na farmácia? os que a gente encontra na farmácia, né? Eu na verdade, particularmente, eu nunca comprei nenhum de farmácia. Eu até tentei fazer uma compra de um óleo essencial numa casa aqui de Foz, que vende essa parte de aromas, né? Que trabalha com essa parte de aromas. E ela não me deu muito suporte, assim, e nem muita firmeza para eu estar comprando um óleo essencial. Até porque o óleo que ela estava me oferecendo ele não era barato, né? Ele era caro, mas ela também não me deu muitas estruturas e nem muitas informações para eu me sentir segura a ponto de investir um dinheiro naquele produto, né? Então, assim, infelizmente eu nunca comprei esses de farmácia, mas eu acredito que uma grande maioria ela não é totalmente pura a ponto de você eles podem até fazer essa parte emocional, né? Essa parte emocional muita gente utiliza, que é pelo cheiro, né? Então, tudo que é pelo aroma, a parte emocional funciona muito melhor do que você aplicar na pele ou você ingerir aquilo. Então, por ser aromático,
eu não conheço as qualidades de cada propriedade, de cada uma dessas em farmácia, né? Eu não cheguei a É que conhecer nenhuma. de farmácia é aquele que é em gotas para beber Em mesmo. gotas. Ah, é Então, floral, você diz? floral, exatamente. Ah, tá. Não, os florais, eles são manipulados, né? Eles não são... Eles são feitos em farmácias de manipulação. Então, provavelmente não tem substâncias só naturais, né? Eles têm outras substâncias junto também. Então, como ela não é... Porque o óleo essencial mesmo, ele tem um processo de extração muito delicado. É muito difícil você... Não é qualquer um que vai lá e pega uma laranja e acha que vai extrair o óleo essencial da laranja de forma pura, né? Então, não é uma farmácia ou alguma coisa assim mais sem estrutura que vai conseguir fazer assim de forma tão pura, né? O que a do Terra, ela tem essa questão da qualidade. Ela é uma empresa americana, né? A maior parte das destilarias delas não são daqui do Brasil, elas estão fora do Brasil, né? Eles têm uma sede em São Paulo e aí eles pegam todas essas plantas, né? Então todas as plantas com que eles eles extraem os óleos essenciais, elas são das origens delas, né? Então tem coisas da Austrália, tem coisas da África, tem coisas lá, né? Tem de cada uma parte de onde a planta é natural. Ela é sei lá, ela é da China. Eles vão lá na China buscar a planta, né? Porque eles dizem que de onde ela é natural e ela cresce de forma natural, sem você colocar algum agrotóxico ou forçar o crescimento dela, porque aquela é o habitat dela, né? Então, tudo que fica lá, eles falam que é muito mais puro, é muito mais concentrado e tem muito mais efeito. Porque você não colocou outra substância ou você não jogou um agrotóxico nela para ela florescer bonita, entendeu? Ela é daquela região, ela nasceu daquele jeito, né? E ela sobrevive daquela forma, sem o homem ter que fazer a força para ela crescer e florescer. Né? Então, isso que é bem importante quando você escolhe um óleo, né? Saber de onde as pessoas extraem, porque às vezes, principalmente para ingestão, né? Às vezes para aromaterapia não faça tanto mal quanto você ingerir, por exemplo, porque nem todos eles você consegue tomar, né? Tá. É, bom, vou dar um alô para as pessoas que passaram, né? Não sei se estão aqui online ainda, quem vai assistir depois, mas a exclusividade das perguntas é para quem está assistindo ao vivo, né? Sim. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, né? Entraram algumas pessoas, Marli, Paola, Sabrina, Emanuel, Jorge, Barbosa, Zé Oliveira. Então, assim, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá? E eu quero fazer uma pergunta para Tá. você, Cristiane, a respeito dos óleos essenciais. A pergunta que eu acho que é a principal, né? Quais os benefícios dos óleos essenciais, né, para uma pessoa que a gente pode encontrar nos óleos essenciais? Olha, os óleos essenciais, eles têm benefícios no corpo como um todo, tá? Eles existem óleos para tudo quanto é tipo de necessidade que o seu corpo tenha, né? Então, eu, por exemplo, em casa, eu gosto muito de tomar o limão, né? O tangerina, eu coloco na água, fica uma água deliciosa. Então, eu até postei algumas coisas no meu Facebook, né? Então, eu coloco umas gotinhas na água, né? Com uma água bem geladinha, assim, agora nesse calor, ele fica uma água muito gostosa. Então, aí o limão, por exemplo, o benefício dele é ter um pH melhor do corpo como um todo, né? Ele é diurético. O que mais? Ele é bom para aumentar a imunidade, né? Então, ele tem benefícios, assim, né? Tem, por exemplo, melaleuca. O melaleuca é ótimo para a pele, né? Para limpeza da pele como um todo. Então você coloca num algodãozinho, por exemplo, um tônico, por exemplo, né? Você vai limpar o seu rosto com um tônico, você coloca uma gotinha de melaleuca que você limpa o rosto. Então ele fica mais, ele dá uma purificada na pele. Tem muitos óleos que são bons que para
sinais de envelhecimento, né? Tirar linhas de expressão. Inclusive, a linha da Doterra tem, né, uns óleos que são muito bons para linhas de expressão, que eu ainda não adquiri, né, mas um dia ainda eu quero experimentar, porque falam maravilhas desse óleo para questão de rugas, linhas de expressão. Tem vários bons para celulite, né, para parte emocional, por exemplo, para estresse, depressão, ansiedade, para medos, traumas, e tem uma infinidade deles, né? Aí cada um vai ter um benefíciozinho. Tem uns que são ótimos para você ter uma boa digestão, né? Que às vezes você come, fica se sentindo pesado, aí você toma um óleozinho depois do almoço, ele ajuda você a digerir melhor o alimento, né? Para soltar o intestino, por exemplo, às vezes as pessoas têm intestino preso. Então, tem vários benefícios que o óleo pode te ajudar de forma natural, né? Então, são... Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Que nem existem óleos, alguns óleos, né? Que eu tenho conhecimento especificamente, que tem a ver com a minha área também, relacionados à ansiedade, né? Um processo mais depressivo e tal. Mas eu acho que tem uma coisa também que é importante a gente dizer, né? Aí eu não sei o que você pensa a respeito, ou como que você lida com isso, ou está lidando, ou está atendendo, não sei. Que não dá pra gente colocar a responsabilidade toda no óleo essencial, né? Ah, claro Então, que não. de todo um conjunto aí de tratamento para qualquer tipo de problemática, né? Seja uma questão física, e aí contar se precisar de medicação, consultar um médico e tudo mais, até as questões emocionais, né? Com apoio psicológico, psiquiátrico, muitas vezes. Então, assim, eu sou super fã de tudo que é alternativo, né? Todas as terapias alternativas, naturais, são extremamente importantes, né? Relevantes, enfim. Mas é importante, eu estaria sendo irresponsável se eu não tocasse nesse ponto aqui, né? Ah, não, mas eu ia tocar nesse assunto. É importantíssimo a gente levar isso em consideração. Sim, eu ia tocar nesse assunto, porque, na verdade, a aromaterapia ela é uma parte complementar, né? Ela não vai substituir um médico, ela não vai substituir um terapeuta, um psicólogo, nada. Ele não substitui, ele complementa, ele ajuda, né, a outros tratamentos talvez a ficarem mais eficientes. Ele é um complemento, ele nunca é sozinho, ele não é um tratamento, não é tratamento, ele não, né? Eu não posso dizer que ele vai fazer a cura ou nada disso, ele não faz, né? Ele complementa e ele ajuda os benefícios do corpo, né? Ele ajuda o corpo a reagir, na verdade, né? Então, não substitui de forma alguma nenhum remédio, nenhum médico, nem nada. Ele é só uma forma de você ajudar o corpo a ficar melhor, né? A ter uma imunidade melhor. Muito bom. Quando alguém não sei como que você está trabalhando com isso hoje, quando alguém te procura, de repente, com alguma demanda de óleo essencial, enfim, o que você geralmente faz? Como que é o procedimento? O que precisa? Qual que é o passo a passo antes de você sugerir um determinado óleo para alguém? Como que é isso? Geralmente eu tento conversar bastante com a pessoa, né? Eu tento, né, tentar explorar ao máximo qual é a necessidade específica dela, né? Porque tudo que a gente indica, né? Eu, por enquanto, não, entre aspas, vendi óleos, né? Porque a gente não vende, a gente faz uma assistência na parte de saúde, né? Na parte de indicação de óleos. Mas eu não vendi nenhum óleo ainda específico, né? É uma parte que eu ainda tenho estudado bastante. E quando quando vem uma demanda para nós, assim, eu pelo menos tento procurar ver o que a pessoa precisa, né? Qual a necessidade dela, de onde vem aquilo lá, porque às vezes toda dor física, ela tem atrelada a ela uma dor emocional, né? Porque muito mais o que vem do físico, o que o corpo tem, na verdade, o fundo dele é emocional,
né? Então, sempre que eu preciso indicar alguma coisa muito específica, aí eu recorro aos médicos. Porque aí eu prefiro que eles tenham um pouco mais, que tenham um pouco mais de propriedade, né? Porque aí nos grupos existem os médicos que dão as orientações. Então, aí quando é alguma coisa muito, muito específica, aí eu prefiro que os médicos falem a respeito, né? Porque tudo vem de um fundo muito emocional, né? Tudo que a gente tem de dor, uma dor de estômago, uma dor de lombar, fígado, tudo isso sempre tem um quesito emocional atrás daquilo ali, né? Ou é um estresse, ou é um trauma, ou é um medo, né? Ansiedade. Ansiedade, tudo isso que gerou numa dor, né? Independente em que parte que seja do corpo, por exemplo. Certo. Vou dar um alô aqui, ó. Tem gente mandando Ah, turma, toda caretinha. toda a minha família tá aí me assistindo, Ah, é? que eu tô vendo aí. Silveira, Carolina, Minha cunhada, Isa, acho que Prodos, não sei quem, não minha sei como sobrinha. pronuncia. Gelaine. Gente, vamos fazendo perguntas aí. Perguntem tudo que vocês quiserem saber sobre óleos essenciais, que é o momento, hein? E o que mais você tem para nos dizer a respeito dos óleos essenciais e os benefícios? Você falou dos benefícios dos óleos essenciais, né? Uhum, E como que funciona a aromaterapia, né, de maneira geral? Você falou que quando chega alguém para você, você precisa conhecer a pessoa, conhecer a demanda dela, tudo que, uhum, né, fazer um histórico, fazer um levantamento, vamos chamar assim de anamnese, né, da pessoa, entender um pouquinho como que ela é. Você falou que se for alguma coisa específica, você encaminha, né? Você fala dos médicos, ou se pede opinião, enfim. Mas em linhas gerais, né? Como que funciona a aromaterapia? De que forma que são feitas as orientações depois dessa primeira fase, né? De anamnese, vamos chamar assim. Como uhum. que funciona? Então, depois dessas primeiras conversas, né? Eu indico os óleos que são mais específicos para aquela emoção que a pessoa está querendo tratar, né? Esses óleos essenciais, por exemplo, a gente às vezes está muito acostumado a ter um difusor em casa. O que às vezes o difusor acaba meio que talvez encarecendo um pouco, né? Porque os difusores, às vezes, se você compra um melhor, por exemplo, ele é um pouquinho mais caro. Então, às vezes, se Sim, você não quer investir num difusor, por exemplo, para usar esses óleos que a gente, né, esses que a gente específico, o que você faz é geralmente pegar uma gotinha, você põe na mão assim, ó, você esfrega cheiro. e, e cheira, né? Então ele fica na tua mão, né? O que você pode fazer, por exemplo, é passar assim, atrás do pescoço. Geralmente as partes que mais circulam sangue, é Aqui atrás do também. pescoço, aqui e nos pulsos, né? É o lugar onde mais penetra o óleo. Então são partes boas para você passar. E você pode, não precisa necessariamente ter um difusor, né? Que às vezes a pessoa não tem condições de comprar tudo e o difusor junto. Então você pode colocar na mão e numa conchinha, fazer uma respiração, uns 15 minutinhos respirando, que aí você vai acalmando o coração. Ou aquelas ansiedades que você tem, né? E assim, é interessante isso que você está falando, né? Porque tem gente que não tem, porque tem aqueles colares difusores, Eu né? tenho aqui, ó. Exatamente. E aí, quando não se tem, porque ele não, se você passa, ele também tem um tempo de duração, né? Ele não fica muito Sim, tempo ali, né? não. E que é diferente de perfume, né? Aham. Mas é interessante fazer. Deu uma travada. Oi? Tá me escutando? Tá mudo. Não consigo te escutar.
E agora? Oi, Michele.